Você já percebeu que naturalmente a gente fala muito sobre o aquecimento global, mas a gente não fala quase nada ou absolutamente nada sobre o aquecimento das nossas mentes que acontece todos os dias, principalmente agora com a questão da expansão digital, né? Eu gosto muito de experimentar outros lugares, de ir beber em outras águas, de aprender com outras pessoas. E o psiquiatra Augusto Cury, ele me trouxe uma reflexão poderosa sobre isso, falando e trazendo, né, essa analogia sobre o nosso mundo mental, que hoje consiste nessa concepção que a gente tem de ideias, de pensamentos, de emoções, mas que principalmente gerencia o nosso dia a dia, né? O nosso planeta mental, o nosso mundo mental, expressão até que o Dr. Augusto Cury usou, né? Planeta mente, está muito mais poluído do que o planeta Terra. E, principalmente dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de trabalho, essa fumaça, ela tá invisível, mas ela tá matando muitas pessoas, literalmente falando, matando as pessoas em vida. Dentro da minha experiência corporativa de muitos anos trabalhando como advogada e agora hoje trabalhando como terapeuta e palestrante, eu consigo entender e visualizar essa atmosfera desse superaquecimento que anda acontecendo. E eu consigo enxergar também dentro desses lugares, né, as questões que fazem o nosso trabalho, a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia sugar a nossa energia vital. E também tem o norte, né, um movimento, um método, um sistema, um direcionamento para que você faça o caminho de volta, né? Para que você retome as rédeas aí dessa sua questão do mundo mental, né? Então, quando a gente percebe essa influência do trabalho afetando a nossa vida como um todo, a gente precisa primeiramente parar para pensar. Eu sou do tipo de pessoa que penso que existem duas situações aqui sendo conectadas, existem dois lados da mesma moeda, tem você e tem o seu trabalho, tem você a sua atividade profissional, tem você a empresa que você trabalha ou os serviços que você desenvolve, que você entrega, que você realiza. Então, a gente não está falando de um relacionamento de um lado só, não estou falando só de você, mas você tem 50% de responsabilidade dentro desse processo. A outra parte tem 50%. Mas quem gerencia tudo isso no dia a dia, na grande maioria das vezes, é você. Então, você está de um lado com muito mais força para conseguir resolver essa situação. A gente precisa, num primeiro momento, começar a pensar sobre a forma como a gente elabora os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles 80% do tempo, eles são tóxicos. Eles nos paralisam, eles nos direcionam, eles nos impulsionam ou eles nos desmotivam. E quem faz esse gerenciamento dos pensamentos é a nossa mente. E quem é responsável pela nossa mente? Nós mesmos. Não dá para jogar a bomba mental no aspecto só da empresa, só do local de trabalho, só da equipe, só do lugar onde você está, só do ambiente. Existe uma corresponsabilidade que precisa ser trabalhada e que precisa ser vista nesse processo. E, além da questão da gente observar os nossos pensamentos, observar os movimentos que a nossa mente faz, observar as ideias que povoam a nossa mente o tempo todo, com o que é que a gente está abastecendo essas nossas ideias, a gente precisa também, do outro lado, observar que tipo de comparação a gente anda fazendo da nossa vida profissional, da nossa carreira, da nossa trilha de trabalho. Qual é o tipo de comparação que eu estou colocando ali no meu dia a dia que está me estressando, que está me deixando louca, que está me deixando fora do prumo?
Ah, eu já tenho 40, 50, 60 anos e eu deveria estar com a minha vida assim, 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 assado, porque eu tenho um checklist desde os meus 20 anos de idade e eu não consegui cumprir esse checklist. E aí eu me comparo com a vida do fulano, do ciclano, do beltrano, do meu irmão, da minha prima, da minha tia, da minha sobrinha. E aí eu começo a me destruir e a poluir o meu planeta mental, o meu mundo mental, com esse tipo de comparação. O relacionamento da fulana com o chefe dela é muito melhor do que o meu com o meu chefe. O relacionamento do ciclano com a equipe dele de trabalho, mas é muito maravilhoso, melhor, nem se compara com o relacionamento que eu tenho aqui dentro da minha equipe. Quem foi que disse para você que é essa maravilha toda? Porque fulano trabalha numa multinacional, fulano tem o benefício X, Y, Z e a minha empresa só me dá vale transporte e vale alimentação. E aí, ó, você começa a povoar a sua mente de vários diálogos mentais que interferem no seu processo emocional todos os dias. Óbvio que a cultura da empresa, ou seja, o sistema onde você está inserida, muitas vezes exige que você polua a sua própria mente para pertencer. Isso é para você ficar ligado. Uma coisa que você precisa sempre observar dentro do seu local de trabalho é se o sistema de missão, visão e valores é correspondente ao que você espera sobre a missão, a visão e os valores dentro do ambiente profissional. Isso você vê antes de entrar na empresa. Por isso que é importante você estudar o lugar com o qual você quer trabalhar. Não, Ivan, eu só quero trabalhar para pagar minhas contas. O lugar onde eu vou trabalhar pouco me importa. Eu aceito fazer qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. É assim que a grande maioria das pessoas pensa. Mas depois a conta que você vai pagar em cima disso, ela é extremamente alta. E agora, né, no ano de 2026, no ano que a gente começou há pouquíssimos dias, a saúde mental ela não é mais um bônus da nossa vida profissional. Ela é uma conformidade legal de acordo com a NR1, a norma regulamentadora 1, desenvolvida pelo Ministério do Trabalho desde 2024, que já era para ter sido colocada em vigor em 2025, mas as empresas pediram aí um respiro para poder organizar a casa, para poder entender o processo. O fato é que desde 2024, aproximadamente esse número já foi ultrapassado agora em 2025, mais de 500 mil de pessoas sofrem afastamentos do processo profissional, do seu local de trabalho, chancelados pelo INSS por conta de ansiedade, depressão e burnout. Então, as empresas que estão ignorando esse planeta mental dos seus colaboradores, elas estão acumulando um passivo trabalhista e um passivo humano incomensurável, impagável, no português claro. Mas a culpa não é só sobre as empresas, como eu digo aqui. A culpa é nossa também, dessa nossa falta de observação, dessa nossa falta de visão e principalmente da nossa falta de autoconhecimento. Se eu não me conheço, como é que eu sei que aquele lugar vai ser bom para eu trabalhar? Ah, mas eu só olhei o salário, eu só olhei o que vai vir para mim no final do mês, o que, que eu preciso fazer para receber o tal. Trabalho sobre o salário é sobre prostituição. Você tem uma missão, assim como a empresa, você tem os seus valores, você tem o seu propósito de realização, de construção. E aqui eu não estou falando de um mundo imaginário, bonito, maravilhoso, não. Eu estou falando de algo que mexe com a sua alma, de algo que você sabe fazer e que ninguém mais sabe fazer porque é o seu jeito, é o seu sistema, é o seu processo, é o teu valor, é o teu talento. Já ouviu falar na parábola dos talentos? Está na Bíblia, há mais de milhares de anos. A parábola dos talentos é sobre isso. Todo mundo tem um talento no mínimo e muitas vezes mais do que um único talento. E
o nosso querido mestre professor Augusto Cury, ele ainda diz: saia da plateia e suba no palco. Saia da plateia, pare de observar a sua vida e suba no palco para que você seja o protagonista da sua história. Van, como é que eu faço isso? Van, como é que eu elaboro melhor os meus pensamentos? Como é que eu paro o meu planeta mental de pegar fogo? Como é que eu paro de incendiar a minha cabeça? Porque a ansiedade já tomou conta, o estresse já tomou conta, o burnout já tomou conta, a depressão já tomou conta. E hoje eu me entupo de remédio para me anestesiar e ficar bem e a vida passar por mim tranquilamente. Então, o primeiro passo que você precisa anotar aí é identificar o pensamento que interfere na sua mente. Qual é o pensamento? É a falta de valor? Você não se sente uma pessoa boa o suficiente? Você deixa a síndrome do impostor dominar? Você sofre o tempo todo do processo de comparação? Você compara a sua vida com a vida de todo mundo que trabalha ao seu redor? Você gostaria de fazer algo, mas nunca se arriscou a fazer? Qual é o pensamento que está atrapalhando? Qual é a chama que riscou o fósforo, jogou na grama, começa a incendiar a sua cabeça? Identifica esse pensamento intruso. Questiona a validade desse pensamento. Questiona a validade. Por que eu estou pensando isso agora? Por que essa situação apareceu na minha cabeça? Por que eu não consigo parar de pensar sobre isso? Quem para de pensar em determinados assuntos, em determinadas situações, somos nós. A gente dá o stop mental. Mas se eu não consigo ainda observar esse pano de fundo, se eu não consigo ainda observar o que está realmente me incomodando, eu preciso me aprofundar no processo de autoconhecimento. A gente tem várias ferramentas de autoconhecimento. No link da descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui para você algumas opções que você pode começar a fazer comigo, utilizando a minha ferramenta de trabalho, para se aprofundar no autoconhecimento. Se você é zero, se você não faz absolutamente nada, se você nunca trabalhou internamente o seu processo, se você sempre achou que terapia é coisa de gente maluca, é coisa de gente doida, é coisa de gente fora da casinha, não é. Saiba que não é. Ao contrário, a terapia ela consegue te ajudar em áreas da sua vida que você talvez nem imagine o benefício que ela faça para você. Eu demorei muito, muito tempo mesmo para chegar aqui e assumir para você que eu era uma pessoa totalmente contrária à questão de fazer a terapia. Porque eu achava que aquilo não ia me beneficiar, eu achava que aquilo não ia me trazer nada de diferente. Eu achava que eu já sabia tudo. E aí a gente cai num processo de prepotência, de soberba, de orgulho, e eu vou falar muito sobre isso, sobre as questões dessas emoções mais densas aí ao longo dos dias. E eu convido a você para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para deixar o seu like aí se você gostou desse vídeo, porque daqui para frente a gente vai colocar muito conteúdo nesse aspecto, trazendo esses assuntos, trazendo aqui para você essas referências dos lugares onde eu estudo hoje muito o processo da saúde mental, onde eu estudo diversas ferramentas, diversos autores, diversos lugares. E eu quero te convidar para essa jornada que ao longo dos dias a gente vai construir através do processo de saúde mental e emocional. Se você trabalha numa empresa e você gostaria de saber mais, entre em contato. A gente tem programas para as empresas também, seja de palestra, seja de treinamento, seja de workshop. Se você precisa desenvolver o aspecto da NR1 na sua empresa, se conecta com a gente também. A gente já fez trabalho com várias empresas nesse sentido. A gente vem trabalhando essas questões emocionais dentro do ambiente de trabalho há bastante tempo. Então a gente tem um vasto material aí para compartilhar com você. Mas principalmente, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, porque é importante para que essa mensagem chegue a cada vez o maior número de pessoas.
Eu agradeço a sua presença aqui. Deixe os seus comentários e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.